A prévia do draft do Green Bay Packers agora aqui no canal do Cheeseheads Brasil. Vou trazer para vocês o compilado final de expectativas para a seleção de 2025, principais informações, jogadores no radar de Green Bay, um fechamento sobre as visitas top 30 pré-draft do Green Bay Packers e expectativas para a primeira rodada do time de Green Bay. O preview da seleção 2025 da equipe Green Gold está no ar no teu expresso de notícias do Green Bay Packers aqui do Cheeseheads Brasil. Está no ar o diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, aqui é Matheus Cabezudo e vocês estão acompanhando o Cheeseheads Brasil, esse é o teu diário do Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Draft da NFL, é sempre um evento incrível de se acompanhar, o segundo evento mais importante no calendário da liga depois do Super Bowl, com certeza. Com certeza, e ele acontecerá de forma ainda mais especial no ano de 2025, pois será em Green Bay, de 24 a 26 de abril, lá em Wisconsin. A rodada número 1 acontecendo no dia 24 de abril, a partir das 21 horas. Lembrando que a partir das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite, estamos ao vivo no Cheeseheads Brasil para acompanhar a primeira rodada do draft aqui da NFL. As rodadas 2 e 3 no dia 25 de abril, a partir das 8 horas da noite. Então, a partir das 7h30 já estamos no ar para acompanhar as rodadas 2 e 3 aqui do draft da NFL. A ESPN vai transmitir aqui para o Brasil e o Packers tem 8 escolhas nas 7 rodadas. É curioso, né? O Packers tem 8 escolhas, sempre trabalhou com números maiores, de 10, 11, até 13 escolhas em outros momentos, mas o Packers tem a escolha número 23 geral, a escolha número 22 da segunda rodada, a 54. Na terceira rodada, o Packers tem a 23 também, a escolha número 87 geral. Na quarta rodada, a escolha 22, a 124ª escolha geral. Então, o Packers aqui tendo 8 escolhas ao total, sendo as principais aqui as 4 primeiras rodadas, essas que citei. Inclusive o Packers tendo uma compensatória vinda do Pittsburgh Steelers através da troca da perda ali do Packers pelo Preston Smith, né? A escolha número 34 da 7ª rodada. O Packers tem 2 escolhas de 7ª rodada aqui e depois uma escolha por rodada anteriormente. Brian Gutekunst vai para o 8º draft no comando do Green Bay Packers. Eu quero saber aí quais são as expectativas para o trabalho do Gut, que tem feito alguns drafts um pouco questionáveis, né? Tem escolhido bem em profundidade, mas talvez não tenha tido um desempenho tão grande em jogadores de alto impacto nas primeiras rodadas do draft. Isso gera uma expectativa grande, especialmente pelo draft ser em Green Bay. Como que ele vai conseguir moldar aí, entregar talentos para a equipe do head coach Matt LaFleur, que vai para a sua 7ª temporada com a equipe. O Packers, que foi um time 11-6 no último ano, o segundo time mais jovem a chegar nos playoffs, atrás apenas do próprio Packers de 2023, né? Um recorde de 1-5 na NFC North. Então o Packers aqui vai ter que capitalizar bons talentos no draft para conseguir uma posição melhor. Não é comum o Packers ser tão ruim assim na NFC North. O Packers tem que começar de algum lugar e pode começar ganhando a divisão, né? Já fazem aí 4 anos que o Packers não vence a divisão e foi eliminado no ano passado pelos campeões, né, no Wild Card pelos Eagles, tá? Um resumo rápido aqui, pré-draft, considerando também a free agency, né, que acaba direcionando muito o que o Packers vai fazer no draft. Lembrando que o Packers contratou o guard Aaron Banks no contrato de 4 anos, 77 milhões. O cornerback Nate Hobbs no contrato de 4 anos, 48 milhões. Ainda renovou e manteve o linebacker Isaiah McDuffie no contrato de 8 anos, 8 milhões. Manteve o kicker Brandon McManus, um contrato de 3 anos e 15,3 milhões. E trouxe também o wide receiver aí no final
do período de free agency aqui, o Mecole Hardman, num contrato de 1 ano, 1,12 milhões, basicamente para ser um especialista aqui, retornador da equipe do Green Bay Packers. A gente tem aqui as principais necessidades da equipe para esse draft bem estabelecidas, né? Cornerback, edge rusher, interior de linha defensiva, wide receiver. Eu ainda coloco aqui como uma necessidade sleeper do Packers a posição de tight end, porque a gente tem ali uma certeza no Tucker Kraft, mas a gente tem uma incógnita no Luke Musgrave. O Packers, né, tem outros jogadores aí de profundidade de draft, quem sabe Green Bay querendo trazer um jogador dessa posição. Eu coloco essa posição uma necessidade sleeper aqui do Packers, não acho que será nenhum tipo de prioridade aqui até a 4ª rodada, mas, né, fica aí também enfim, fica o registro em relação a isso. Mas as principais necessidades do Packers a gente vê, né? O Packers perdeu aqui o Eric Stokes, já é um jogador que não se firmou em Green Bay. Os corners aqui, Corey Ballentine e o Eric Stokes, uma escolha de primeira rodada, né? Primeira rodada no Eric Stokes, diga-se de passagem. Corey Ballentine e o Robbie Rochelle saíram na free agency. Já eram jogadores... Bom, o Rochelle basicamente não jogou e o Corey Ballentine, um jogador totalmente dispensável. É um jogador que cumpriu uma certa função ali com certa qualidade de composição de elenco, mas saiu numa incerteza absoluta com a situação do próprio Jair Alexander. Inclusive saiu uma notícia ontem do Tom Silverstein, dos principais jornalistas que cobrem o Green Bay Packers nos Estados Unidos, dizendo que o Packers trabalha, né, com a possibilidade real de manter o Jair Alexander, né, de tentar manter, mas ainda sabe que é muito difícil essa situação e que possivelmente, né, vá negociar o seu corner. E o Packers quer negociar, o Packers não quer sair de mãos abanando. Essa é a informação. O Packers vê como uma crescente a possibilidade de mantê-lo, mas ao mesmo tempo a informação quer negociá-lo, mas não cortá-lo simplesmente, quer compensações. E o Packers já recebeu ligações sobre o Jair Alexander. A questão provavelmente não vai ser para esse draft. Se o Packers conseguir negociá-lo, vai ser para escolhas de 2026. E o Packers, então, nisso tudo, precisa de muita profundidade. Tem aqui o Keisha Nixon como corner número 1 da equipe nesse momento, o Nate Hobbs, da Free Agency, e o Carrington Valentine. Basicamente é o grupo de corners do Packers nesse momento. O Packers precisa muito de profundidade. Linha defensiva. Então, o Packers aqui não conseguiu gerar pressão no quarterback adversário, mas tem um altíssimo investimento em Lucas Van Ness, uma escolha número 13 de primeira rodada, e um contrato de mais de 90 milhões de dólares com o Rashan Gary. Então, assim, o Packers tem um investimento pesadíssimo na posição de edge. Mas o Packers precisa gerar pressão no quarterback. Então, assim, o Packers tem jogadores de disrupção de passe no interior da linha defensiva ali, com um Devontae White ainda pra esse ano, com uma incerteza também se vai acionar a cláusula do 5º ano, com o Kenny Clark, que vem na sua pior temporada da carreira, também já começa a se especular uma incerteza sobre a permanência e renovação dele para 2026. Então, o Packers precisa tanto de desenvolvimento de um alto talento na posição do interior da linha defensiva, como precisa dar uma resposta no edge que foi totalmente ineficiente. Então, o Packers, na sua linha inteira, não consegue ter certezas nos defensive tackles, tanto contra a corrida quanto contra o passe, né? Contra o passe em performance do ano passado e uma incerteza absoluta para o futuro, porque basicamente hoje não tem um tackle firmado para o seu futuro, 2026 e além. Então, precisa também pensar na perspectiva defensive tackle que sabe pressionar o quarterback, um defensive tackle completo para ser o seu DT1, quiçá 2026 e além, que não tem certeza absoluta em nenhum dos jogadores que aqui estão. E além disso, também contra a corrida, né? O Packers também precisa de jogadores de profundidade contra o jogo terrestre nessa posição de interior de linha defensiva. Então eu vejo como uma gigante necessidade. Mais do que edge, pelo fato de que o Packers vai ter que escolher um ou outro. E como o edge, pelo menos temos jogadores em contrato, pelo amor de Deus, o Packers trocou o treinador de edge rushers para essa temporada,
vai apostar no desenvolvimento ainda de pelo menos mais um ano, vai apostar em Rashan Gary e Lucas Van Ness. Vai ter que. Trocou o treinador e tem investimentos pesados. O Packers não tem tanto recurso assim financeiro e também não tem recurso de capital de draft esse ano, só 8 escolhas. Vai ter que draftar um defensive tackle alto que seja esse cara, solução de pass rush, mas completo também para ajudar no jogo corrido, porque vai ter para 25, claro, esses jogadores que citei, Kenny Clark, Devonta White, ainda Carl Brooks, mas a incerteza para o futuro é muito grande. Então, essa posição me chama muita atenção como uma grande necessidade dos Packers. E o wide receiver, né? Wide receiver. Christian Watson deve perder pelo menos aqui metade de 2025, rompeu o ligamento, né? Os principais recebedores aqui do Packers tem ainda nele, né? O Watson, Ramil Dobbs, Jaden Reed, não teve um Weeks, e tem apenas um ou 2 anos restantes no máximo aqui desses jogadores em contrato, né? Então, o Packers também vai precisar muito ver a posição de wide receiver para esse draft, né? Precisa de necessidade aqui de contribuição imediata e uma estabilidade finalmente nessa posição a longo prazo. Não duvido nada do Packers investir pesado aqui na primeira rodada no wide receiver, né? Quem sabe o Packers pode investir na primeira rodada aqui no wide receiver, o Matthew Golden, né? Que visitou a equipe do Green Bay Packers. O próprio Jaden Higgins, que foi muito especulado, o Ted McMillan de Arizona, que visitou os Packers também. Então, quem sabe o Emeka Ekbuka, né, também, de Ohio State, pode ser outro jogador que pode aparecer. E o Packers precisa de estabilidade nessa posição. Né? Precisa de estabilidade nessa posição, sem sombra de dúvida. Bom, falando agora um pouquinho sobre essas nossas expectativas pré-draft, eu quero saber a opinião de vocês, projeções de vocês. E deixa o like aí, gente, para a gente fechar essa nossa expectativa pré-draft. Lembrando que na semana que vem, muito provavelmente nós vamos fazer uma live aqui do Cheesecast no canal, pré-draft, na quarta-feira, pra gente fazer uma live pré-draft, né? Uma live assim de expectativas pré-draft e tal, até fazer um mock draft junto com vocês. Então vamos fazer juntos aí essa expectativa, mudando um pouquinho o cronograma da semana que vem pra gente pegar quarta, quinta e sexta de lives aqui junto com vocês. Sobre as visitas pré-draft. Bom, o Packers costuma, né, dar alguns indícios aqui. Ontem até na nossa live aqui no Cheesecast Live, o Wendel Ferreira, nosso amigo aqui, companheiro do canal também, comentou uma coisa interessante, né? O Packers, os times no geral, né, fazem essas visitas para conhecer jogadores que ainda não sabem, que ainda não tem certeza. Por exemplo, o Lucas Van Ness, o Packers não visitou, não marcou visita e escolheu ele na 13ª escolha geral, porque já tinha certeza do que ele poderia fazer. E aqui é a mesma coisa, o Packers está trazendo jogadores que não têm certeza absoluta. Então o Packers trazendo alguns jogadores aqui como o Shemar Stewart, de Texas, defensive end, o James Pierce Jr., de Tennessee, 2 edge rushers bem cotados nesse draft. Alguns outros destaques aqui interessantes. O Jacob Bayer, center de Arkansas, interessante, né? Um jogador cotado aqui para ser um undrafted free agent, inclusive, jogador de 6ª, 7ª rodada. Cotado aqui, o Packers trouxe ele para suas visitas top 30. O Matthew Golden, wide receiver. O Emeka Ekbuka, wide receiver de Ohio State, também outro jogador interessante. Trouxe aqui o Savon Revel Jr., cornerback de East Carolina, jogador que tem lesão aqui de ligamento também, se recuperando, mas possivelmente estará pronto para o início do ano. O Packers gosta desse jogador. Também alguns outros jogadores dessa posição que chamam a atenção. O Trey Amos de Ole Miss, cornerback. Aqui o Packers trazendo para visitas oficiais. O Packers também trazendo aqui o Walter Nolan, defensive tackle de Ole Miss. Interessante. O Teatora McMillan, como eu te falei, o Ted McMillan aqui de Arizona. Também um jogador que visitou os Packers. Então os Packers trazendo aqui jogadores importantes. Interessante, o Packers traz bastante wide receivers, muitos jogadores de linha defensiva. Então o Packers trazendo aqui o Michael Williams, o James Pierce, o Shemar Stewart, como eu falei, o TJ Sanders, o Elijah Roberts, Walter Nolan, jogadores aqui de linha defensiva, alguns bons offensive tackles aqui, né? O Packers trazendo aqui o Josh Simmons de Ohio State, o Anthony Belton de NC State também, pegando na minha colinha aqui,
O John Williams de Cincinnati, um OL que pode jogar de tackle. O Packers também, hein? Trazendo alguns tackles aí cotados em segunda, terceira rodada. Né? Interessante isso também, o Packers trazendo esses jogadores para visitas pré-draft. Aqui alguns jogadores de visitas pré-draft, tá? E ainda para trazer para vocês aqui nessas expectativas, alguns potenciais targets aqui do Green Bay Packers, tá? Alguns potenciais targets aqui do Green Bay Packers. Na primeira rodada eu trago aqui, tá? Para ficarmos de olho. Os edge rushers Michael Williams de Georgia e Mike Green de Marshall, tá? Pra gente ficar de olho. O Matthew Golden, wide receiver, acho que é o wide receiver mais bem posicionado para ser escolhido na primeira rodada, creio eu. Defensive lineman Kenneth Grant de Michigan, que inclusive fiz vídeo sobre esse cara aqui no canal, que eu adoro esse cara. O Derek Harmon de Oregon também está aqui como no vídeo aqui que a gente fez pré-draft análise de jogadores. Enfim, líder de pressões aqui na FBS, eu adoro esse jogador. O James Peace Jr. também de Tennessee e alguns jogadores um pouquinho mais polêmicos aqui, mas eu coloco no radar, tá? O Jihad Campbell, linebacker de Alabama, coloco no radar aqui. Um Gray Zabel de North Dakota State, um inside offensive lineman que pode jogar de center, inclusive, tá? O Tyler Booker de Alabama, também outro jogador aqui de linha ofensiva, que pode aparecer na primeira rodada, eu coloco os jogadores no radar aqui do Green Bay Packers, tá? Na segunda rodada, na escolha 54, quem sabe o Landon Jackson de Arkansas, edge rusher, tá? Eu coloco aqui o Darius Alexander, defensive lineman de Toledo, é um jogador que pode estar aqui no radar na segunda rodada do Green Bay Packers, tá? Um Alfred Collins, jogador que eu particularmente adoro demais, Alfred Collins. Eu sei que ele é unidimensional, ele é um defensive lineman contra a corrida, mas é um cara que eu adoro demais. Quem sabe um Jack Sauer de Ohio State, edge rusher também. Seria uma surpresinha aqui. O próprio TJ Sanders de South Carolina, acho que ele sairá antes, mas eu coloco aqui. O Jaden Higgins também, outro jogador wide receiver que eu vejo aqui na segunda rodada. Também eu acho que o Packers poderia ter que fazer uma forcinha na segunda rodada, quem sabe subir para pegar ele. É um jogador bem interessante, mas de Iowa State. Mas na segunda rodada tá muito bom para ele aqui. E na terceira rodada, pra gente fechar de jogadores para ficar no radar e vocês anotarem aí as recomendações de fiquem de olho do Cheeseheads Brasil na terceira rodada. Quem tal um Jared Wilson, offensive lineman de Georgia aqui na terceira rodada, tá? Eu gosto do Omar Norman-Lott de Tennessee também, um defensive tackle aqui muito parrudo, tá? Um Jalen Royals, wide receiver de Utah State, anotei aqui como um target do Packers. Aqui tem alguns wide receivers, tá? Eu coloco o Savion Williams de TCU e o Kylan Williams de Washington State, wide receivers aqui da terceira rodada pro Green Bay Packers, tá? O Kyle Leonard, outro edge rusher aqui, que eu acho interessante, de South Carolina. O Jacob Parrish, cornerback, muito agressivo. Ele tem um pique de Jair Alexander que eu gosto demais, né? Aquele cara agressivo no press coverage. Jacob Parrish, gosto muito, foi muito bem no Combine, inclusive. Gosto aqui. E um Deone Walker, de Kentucky. Eu coloco ele no target dos Packers porque ele tem esse perfil Green Bay Packers. Não gosto tanto desse jogador aqui, prefiro outros caras. Aí em rodadas mais tardias, um Caldwell lá de Oregon também, enfim. Mas fica aqui, acho que pode estar pode estar no target aqui do Green Bay Packers. E pra gente fechar, eu vou dizer pra vocês aqui mock drafts, tá? Mock drafts. Um do Danny Brugler, do The Athletic, que é o cara que eu mais sou fã. Então, assim, eu gosto desse cara. Eu estudo draft aqui, olho os tapes dos jogadores, mas eu me baseio muito na opinião do Danny Brugler. Acho ele excelente. Não só porque ele acerta muito, e nem só por isso, tá? A questão não é nem o acerto dele de prever escolhas. Não. É mais a questão do modo como ele faz o seu scout, do jeito que ele modela os seus rankings, as ponderações que ele faz. Gosto muito desse profissional aqui do The Athletic, sempre boto a referência dele aqui. E também do próprio Daniel Jeremiah, né? Da NFL Network. Outro cara que eu gosto demais. Então eu sempre tenho esses dois caras como grande referência pra mim.
Tem outros caras, claro. Tem outros scouts aí, brilhantes aí na NFL. Enfim, eu tô trazendo pra vocês referências de 2 que eu acho que são realmente caras referências aqui no assunto NFL Draft, tá? E o Danny Brugler, ele acabou de soltar uma atualização do seu mock draft. Enquanto eu tava preparando o roteiro desse vídeo aqui, ele acabou de soltar um outro mock draft, que eu vou trazer aqui para vocês meio que no improviso, aqui no meio desse roteiro. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Ele selecionou na primeira rodada, no primeiro mock draft dele, ele selecionou na primeira rodada o Derek Harmon, tá? Defensive tackle de Oregon, tá? 1,94 m, 142 quilos. Um dos dois defensive tackles a pesar mais de 138 quilos e correr menos do que abaixo dos 5 segundos no tiro de 40 jardas aqui, tá? Ele fez 4,95 segundos aqui nas 40 jardas. Atleticismo, saindo da linha de scrimmage. Isso refletiu muito na produção dele no college. 55 pressões na última temporada, o líder absoluto do college football. Um cara realmente para parar, para incomodar o quarterback, tá? Mas na sua atualização aqui do Danny Brugler, ele colocou para os Packers, selecionando na 23ª posição, o cornerback de Michigan, Will Johnson, tá? Will Johnson, aqui, 1,95, 86 quilos. Eu gosto demais desse jogador também. E pode contribuir aqui muito. Tem alguns fatores que poderiam fazer com que ele caísse na primeira rodada. Eu sei que vocês vão dizer, meu Deus, ele é o segundo melhor corner, ele é o terceiro melhor corner, não vai sobrar. Mas Danny Brugler aqui passando algumas referências. Ele tem alguns problemas extracampo, tá? Ele até disse aqui em uma entrevista que ele vê o 49ers, por exemplo, pegando ele na 11ª escolha geral. É uma diferença muito brutal, né? Mas que não seria nenhuma surpresa se ele sobrasse ali na casa da 20ª escolha geral. Ele se recusou a correr os 40 jardas, né, no seu Pro Day, e os exames médicos aqui apontam um jogador que não tem, talvez, grandes atributos físicos, assim, pensando na NFL. Ele perdeu 7 jogos na última temporada devido a lesões no ombro e no dedo do pé. Não testou aqui no Combine nem no Pro Day. Então talvez ele caia aqui. E o Danny Brugler colocou ele no Green Bay Packers. O Will Johnson seria uma excelente escolha, na minha opinião, aqui para o Green Bay Packers. E com a 23ª escolha geral do draft 2025, o Daniel Jeremiah selecionou aqui para o Green Bay Packers o cornerback de Kentucky, Maxwell Harrison. Tá? Um jogador de extrema velocidade. São 6 interceptações em 3 anos aqui no college, sendo 5 em 2023. Ele perdeu jogos na última temporada também por lesão, jogou apenas 7 partidas. Mas em 23, quando ele fez a sua temporada completa, foram 2 tackles for loss, 5 interceptações, 2 pick six, tá? Aqui para ele, 55 tackles em 13 jogos disputados. Tá? Ele correu as 40 jardas em 4,28 segundos. Um jogador atlético, um jogador realmente... Ele não tem o tamanho, né? Ele tem aqui 1,80 m e 83 quilos, mas pode ser um cornerback muito, muito interessante aqui para o Green Bay Packers. Tá? Então, o Danny Brugler selecionando o Derek Harmon, defensive tackle, e depois o Will Johnson agora na última atualização e o Daniel Jeremiah no último mock draft dele aqui de referência pra gente, selecionando o Maxwell Harrison aqui na 23. E no mock draft consensual do portal Mock Draft Database, né, o portal mais conceituado dos últimos anos em consensos de mock draft e de big boards, ainda coloca o Packers selecionando o cornerback Jahdae Barron, de Texans aqui. Então, o consenso dos principais portais de draft que cobrem o draft nos Estados Unidos ainda colocam o Jahdae Barron aqui como cornerback selecionado pelo Packers na 23. Em seguida aqui pelo Benjamin Morrison, tá? Pelo Benjamin Morrison aqui.
tá? E o Shaven Revel. O Packers tem 3 cornerbacks no consenso geral dos mock drafts dos Estados Unidos, tá? 3 cornerbacks do consenso geral das previsões gerais dos Estados Unidos, tá? Então, muito pela situação do Jay Alexander, aqui nesse sentido, o Packers podendo aí selecionar um cornerback, pelo menos os maiores portais aí nesse consenso ainda colocam um cornerback. Eu acho que vai ser um draft muito interessante. Eu acho que vai ser um draft bem empolgante aqui pra gente. Tivemos um probleminha técnico aqui no final do vídeo, acabou cortando, aquela coisa toda, mas quem sabe faz ao vivo ou gravado, no caso, né, pra vocês. Desculpem, mas só queria finalizar aqui dizendo que foi uma honra fazer conteúdo do Packers para vocês aqui durante esse período do draft. A temporada está apenas começando e vamos curtir juntos aqui no canal do Cheeseheads Brasil a live do draft ao vivo, quinta e sexta-feira, curtindo a seleção dos jogadores aqui, pra gente poder criar essas expectativas para a temporada do Packers, beleza? Então, quinta e sexta-feira estamos ao vivo aqui, não perde, porque vai ser demais. 7 anos consecutivos de live do draft aqui no Cheeseheads Brasil. Tamo junto, obrigado pela parceria, preferência, fiquem com Deus, até semana que vem, abraço a todos e go Pack, go!